Olá, povo lindo e abençoado desse canal, um povo que vai morar no céu com o Senhor Jesus. Queridos e queridas, espero que vocês estejam bem. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já tomou água hoje? Já orou? Já perdoou? Não? Então fica aqui comigo que esse vídeo é para você que quer saber mais um pouco sobre o assunto perdão. Eu já em alguns vídeos atrás, eu já falei, comecei a falar um pouco sobre esse assunto. É um assunto muito bom, um assunto muito cirúrgico e muito pontual, porque nos tempos de hoje as pessoas andam angustiadas, as pessoas andam feridas, as pessoas não conseguem liberar perdão. As pessoas discutem por poucas coisas, por questões pequenas e não conseguem liberar perdão. Então hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso e eu quero falar que se você já passou por alguma situação como essa, de pedir perdão e na sua mente você ficar com culpa de ter que achar que precisa de continuar andando com essa pessoa, convivendo com essa pessoa, eu quero te falar que não é necessário. Não é necessário você perdoar e ter que continuar convivendo com a pessoa, porque é possível sim a gente amar de longe. É possível a gente perdoar e é possível a gente continuar amando essa pessoa sem conviver com ela. Como que você vai amar essa pessoa? Orando por ela, intercedendo pela vida dela, desejando coisas boas para ela, declarando promessas, que as promessas de Deus se cumpram sobre a vida dela. Então, tem gente que acha que perdoar é aceitar de novo quem machucou, quem feriu, que é se calar, que é ter que engolir, que é ignorar. E isso, você ter que ficar com esse sentimento não é legal, entende? Então hoje a gente vai quebrar esse mito, né, de que eu sou obrigada a conviver com a pessoa que me feriu, que me machucou. Então, por isso que tem muita gente doente emocionalmente em nome de um perdão que às vezes Deus nunca pediu. Você já você conhece pessoas ou já se encontrou numa situação dessa que talvez nem era você que precisasse pedir perdão, precisasse a outra pessoa pedir perdão para você e você se sentir culpado e falar, não, mas eu preciso liberar o perdão, né, sobre a vida dela. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. E lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 24, eu quero deixar esse versículo aqui para vocês, que fala exatamente sobre isso. Fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, é essa declaração que você tem que fazer quando você libera o perdão. Porque o perdão, ele é uma decisão. O perdão não é uma emoção. Não é aquilo que você sente no seu coração e você perdoa. É uma decisão que você toma numa atitude madura de perdoar a outra pessoa. E o perdão, ele começa no nosso coração, né? É uma decisão de não cobrar mais uma dívida emocional que você tem. Sabe? Não é você querer validar o erro, mas escolher não ser mais escravo daquela dor. Entende? Então, Jesus perdoou tanta gente que nem pediu perdão para ele, gente. Imagina só, eu sei que nós estamos bem longe de ser como Jesus, mas está escrito que nós precisamos nos tornar semelhante a ele. Então, se ele próprio, né, ele perdoou tantas pessoas sem essas pessoas nem pedir perdão para ele. Nós precisamos ter essa maturidade, ter essa fé, gerar essa decisão no nosso coração para não dizer, né, que a gente não perdoou, para não ficar com essa culpa no coração, enfim. E o perdão não é uma reconciliação. Lá em Romanos 12, no versículo 18, diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Então, ou seja, se possível, se é uma condição. Então, quer dizer que nem todas as vezes vai acontecer reconciliação. Entende? A reconciliação aqui dentro desse versículo é uma coisa, é uma condicional. É algo que
vai depender do outro, não depende só da gente, porque pode ser que você libera perdão para o outro ou peça perdão para o outro e ele não queira mais ter contato com você ou você, né, não tenha contato com ele. Então, o perdão ele depende de uma pessoa só. A reconciliação ela precisa ser mútua, ela precisa ser de ambas as partes, né? Então, você pode perdoar e ainda assim, né, pode cortar o contato com quem foi tóxico com você, talvez foi um relacionamento que você sofreu abusos, que você ficou totalmente destruído emocionalmente. Então, é possível sim você liberar perdão para essa pessoa e ainda assim, né, cortar o contato com ela, não querer mais contato com ela, porque essa pessoa só te trouxe coisas ruins e pode ser que não, assim, eu tô falando por mim mesma, mas geralmente quando existe um relacionamento assim, é muito difícil a outra pessoa mudar, né? A gente sabe que talvez ela pode melhorar, mas ela mudar é muito difícil. Então, se você quer deixar, né, de viver essa vida, perdoa e corta o contato, bloqueia, faz aí, né, muda de cidade, mas distancia. Mas é fundamental você liberar o perdão, ok? E o perdão não é sentir, o perdão é decidir. Lá em Mateus 18, 21 e 22 diz: quantas vezes eu devo perdoar? No outro vídeo eu já falei sobre isso e eu quero repetir aqui. Nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque o perdão não é uma emoção, assim como eu falei no início do vídeo. É uma decisão que você reafirma sempre que a mágoa tenta voltar. Então, o perdão, ele não é uma coisa que você vai dizer que perdoou, que você vai declarar o perdão para outra pessoa e amanhã você já não vai estar sentindo nada. Porque muitas vezes é ferida, então precisa de um processo. Dentro do perdão também existe um processo de cura, de restauração, de muitas coisas, né, que não é do dia para a noite que vai ser curado. Então, você reafirma que liberou o perdão quando essa mágoa tenta voltar e você tem a maturidade e a fé e a convicção que você perdoou de não querer, né, que isso venha te ferir mais uma vez. Então, pode doer no começo, mas o perdão traz cura no final do processo. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. O perdão no começo pode doer, mas ele traz cura no final. Então, se você tem dificuldade de perdoar, peça ao Senhor, Jesus, me ajuda. Porque Jesus te perdoou todos os dias, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós carecemos, né, da misericórdia dele, da graça dele todos os dias. Então, se nós que somos pó, que não somos nada, Jesus nos perdoa todos os dias, por que que nós não podemos incluir o caráter de Cristo em nós e procurar viver em paz, né, com as pessoas, viver em paz com a gente mesmo, com o nosso coração, com a nossa mente em paz, de liberar, sabe, essa pessoa da sua mente, do seu coração, aquilo que te tormenta, porque quando nós não liberamos perdão, a situação fica atormentando a nossa cabeça o tempo todo, o nosso coração, as nossas emoções, às vezes trava muitas coisas nas nossas vidas porque nós não conseguimos liberar perdão. E esse é um mandamento. Está escrito na Bíblia para nós perdoarmos 70 vezes 7. Então a decisão precisa partir de você. Se você foi quem feriu, peça perdão. Se você foi ferido, perdoe quem te feriu. Você gera uma liberdade dentro de você, de paz, assim como eu disse. E em Efésios também 4, 31, 32, diz assim: longe de vós toda amargura, antes sede bondosos, perdoando uns aos outros. Então, se você não perdoa, você carrega o peso do ofensor. É o que eu acabei de dizer. Fica um peso, você fica travado, você não consegue, né, fazer as coisas. E por conta
do peso da outra pessoa que te ofendeu. E está escrito também que longe de vós a amargura, e ele está declarando no nosso coração, através da palavra dele, que nós precisamos perdoar uns aos outros e ser bondosos uns com os outros. É difícil, gente? Eu sei que é difícil, mas com Jesus a gente consegue. O perdão é a chave que abre a sua própria cela emocional. Tira tudo, o peso, o que está preso ali dentro das nossas emoções, a mágoa, esperando, né, que o outro venha te soltar. E o perdão é a chave que Deus colocou na sua mão para que hoje você seja liberto dessa atormenta, dessa dificuldade de perdoar. É o perdão. Deus está te entregando essa chave nas suas mãos, a decisão é sua. E antes de você, né, ter que conversar com essa pessoa ou ter que procurar essa pessoa, você ore. Ore e peça a Deus para te dar sabedoria, para que você use as palavras certas, para que você não ofenda mais a pessoa ou fique mais machucado, mas que seja uma decisão que vai gerar paz no seu coração, sabe? Então hoje o Senhor te convida, o Senhor tem um convite para você a ter esse arrependimento, se você foi quem feriu. Jesus hoje quer que você se arrependa e peça perdão pela pessoa que você feriu, pela pessoa que você maltratou. E o Senhor também quer te libertar. Você que não consegue, né, liberar o perdão para o outro, Ele quer te dar essa chave. Ele está entregando essa chave hoje na sua mão. Então, quem que é a pessoa que você ainda mantém acorrentada do seu coração? Porque no fundo, é você que está preso. Entregue esses nomes ao Senhor. Diga a Ele: Jesus, hoje eu decido perdoar fulano. Eu entrego essa dívida emocional ao Senhor. Me liberta do peso dessa mágoa, sabe? Faz essa oração hoje. Perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem sangrar. É lembrar sem dor. É lembrar que um dia você ficou travado, um dia você ficou preso, mas hoje mais não. Hoje você é livre no Senhor por causa do perdão. E Ele te perdoa também. Se você está aí desviado, se você não consegue voltar para a presença de Deus, o Senhor te perdoa pelos seus erros, pelas suas falhas. Ele morreu por nós naquela cruz para que hoje nós tivéssemos vida. E muitas vezes nós estamos mortos espiritualmente por conta de não liberarmos o perdão, de não querermos ter um arrependimento genuíno no nosso coração e de liberar essas pessoas que acorrentam as nossas emoções e os nossos corações. Então hoje é um convite que o Senhor te faz a vir ao arrependimento ou à libertação. A decisão é sua. Amém? Quero orar por você. Eu acredito que essa palavra, se você está vendo, né, esse vídeo, eu acredito que essa palavra hoje ela vai entrar no seu coração de alguma forma, porque não sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento aqui, nesse lugar que o Senhor me permite falar dele. Então, antes mesmo de começar a gravar, né, os vídeos, eu peço ao Senhor discernimento, direção pelo Espírito dele do que eu vou falar aqui. Então, se você chegou aqui nesse vídeo preso a coisas, né, que vem te prendido por causa da falta de perdão, né, ou de perdoar, você não veio aqui em vão. Essa palavra é para você. Amém? Vamos orar por você? Senhor Jesus, que nessa hora, Pai, essa pessoa seja, Senhor, tocada pelo Teu Espírito, ó Deus. Jesus, toca agora no coração dela, Pai. Leva ela, Senhor Jesus, a ter um arrependimento genuíno. Ou, Senhor Jesus, de ser liberta, Pai, dessas coisas que tem prendido as emoções, o coração, Senhor, a mente dela ou dele. Senhor, vai de encontro a essa pessoa.
Jesus, nós cremos que o Senhor já perdoou os nossos pecados, o Senhor nos perdoa todos os dias, porque nós carecemos da tua misericórdia, Pai. E a tua palavra diz que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, nessa hora, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, da vida dessa pessoa que está me assistindo, Senhor. Pai, mas que o Senhor possa conduzir ela, Deus, nessa hora, a tomar uma decisão de arrependimento, de libertação, Senhor, liberando perdão, ó Deus, sobre a vida, Pai, de pessoas que ofenderam, Pai, de pessoas, Pai, que machucaram, que fizeram feridas profundas, ó Deus, na alma, nas emoções, no corpo, ó Pai. Só o Senhor, ó Deus, só o Senhor pode tocar nessa pessoa, Deus, e fazer, Senhor Jesus, com que ela mude, Deus, os pensamentos, com que ela libere, Senhor Jesus, o perdão, com que ela libere, Senhor Jesus, a vida dessas pessoas, Pai, que prendeu ela de alguma forma, ó Deus. Leva essa pessoa a um novo nível de fé, a um nível de maturidade maior, Senhor Jesus, na tua presença. E aqueles que estão perdidos, Deus, traz eles de volta, resgata, Senhor, a vida deles, ó Pai, que eles se sintam perdoados pelo Senhor, porque o teu sangue um dia, Jesus, foi derramado naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos vida nessa vida aqui, Pai, na terra. E para que nós estivéssemos uma vida eterna, Pai, na eternidade com o Senhor. Então, Jesus, que essa pessoa possa liberar perdão 70 vezes 7, que o Senhor possa conduzir, Senhor Jesus, ela a este lugar, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa vida, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, querida, que você hoje tome um posicionamento de arrependimento ou de libertação. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.